Boa tarde, pessoal. Eu sou Rinaldo Mancini, diretor de sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Mineração, veterano aí do setor mineral, já trabalhei no governo e organismos internacionais, sempre à frente das agendas de sustentabilidade. Hoje temos dois convidados aqui muito especiais. Vamos estar discutindo nesse episódio o papel do Brasil na mineração do futuro, em um mundo em que a demanda cada vez mais intensa de minerais estratégicos com a transição energética tem provocado tensões no setor mineral, né? Vamos ouvir aqui dois colegas, o Fábio Brandão, da Vale Base Metals, e o Rafael Lima, da Hydro, que está lá no Pará também, né, Rafael? Um minutinho para vocês se apresentarem. Começando contigo, Fábio. Obrigado, Reinaldo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, gente. Fábio Brandão, eu estou hoje como diretor corporativo de gestão de ativos e engenharia da Vale Metais Básicos. Lembrando que nós, Vale Metais Básicos, nós somos uma empresa de mineração global que pertence 90% à Vale SA e 10% à Manara Minerals. E nós hoje estamos focados nos minerais da transição energética, principalmente níquel e cobre, mas também produzimos cobalto e os metais do grupo da platina. Excelente, Fábio. Rafael, fala pra gente um pouquinho da Hydro também, Rafael. Certo, muito obrigado. Eu sou o Rafael Lima, sou consultor sênior de tecnologia da Hydro, né? Como você comentou, operamos aqui no Pará, né? Com a mina de bauxita, né? A refinaria. Também temos toda a cadeia do alumínio até o produto acabado. E obrigado pela participação aqui. Excelente. Amigos, para esquentar o debate, né? É impossível você abrir um jornal hoje, qualquer que seja o jornal, nacional ou internacional, que não traga a palavra transição energética, descarbonização, minerais críticos, minerais estratégicos. A paz e a guerra estão sendo negociados com base na troca de minerais, né? Será que esse é o nosso futuro, Fábio? Será que a mineração vai conseguir entrar no mainstream aí da sociedade agora? Como é que você vê essas oportunidades, Fábio? Eu não tenho dúvida, porque se você pensar hoje, o mundo hoje ele precisa da descarbonização, né? A descarbonização não é uma opção. A descarbonização da economia traz junto a eletrificação, traz junto energia limpa. Como você também lembrou, a questão geopolítica está indo para um lado mais complicado do que nós estávamos há 10 anos atrás. E se você for pensar em todos esses assuntos, os minerais críticos estão meio que na interseção, né? O mineral crítico está na interseção da descarbonização, da energia limpa, do crescimento econômico, da inovação, né, tecnológica, né, da eletrificação da economia. Tudo isso precisa de minerais críticos. Então, eu vejo que não tem como pensar o amanhã sem pensar nos minerais críticos, inovação tecnológica, o avanço nos gastos com defesa. Todos os países estão indo para esse lado, todo mundo está investindo na descarbonização, na eletrificação da economia. Não tem como pensar num futuro, nesses próximos passos sendo dados, sem pensar nos minerais críticos. Perfeito, perfeito. Rafael, a Hydro é uma empresa de origem norueguesa, né? Presente em vários países. A Noruega sempre foi um país aliado da conservação ambiental no Brasil, apoia fundos ambientais. Vocês têm uma forte presença na Amazônia, né? Teu segmento é o alumínio. Como é que a indústria do alumínio vê também esse momento? Tá certo. A gente vê a indústria do alumínio muito bem posicionada, né? E o Brasil, né, tá num local privilegiado, né? A gente tem aqui uma fonte de energia renovável muito grande, né? A gente demanda muito energia para produzir o alumínio, né? Então a Hydro recentemente tem migrado muito para a geração de energia através do solar, né? Através de fontes renováveis, seja solar ou própria eólica, né? Então temos várias joint ventures com isso. Temos diversas inovações na nossa cadeia, né, focada lá na descarbonização, né? Então, lá atrás, né, quando a gente começou a mineração, a gente já teve um mineroduto, né? Nós somos o primeiro minerador de bauxita do mundo, né? Então, que tem uma pegada de carbono muito boa, né? Então, a gente já, comparado com os outros meios de transporte, tem uma redução muito grande na emissão de carbono. Então, a Hydro está na Amazônia, somos bons vizinhos, é parte da nossa estratégia ser bons vizinhos, e para isso a gente tem que ter uma mineração realmente sustentável. Verdade, Rafael. Vamos estar juntos lá na COP, né? Todos nós aqui na COP, lá em Belém, o IBRAM, uma agenda.
Vale e também aí dos grandes apoiadores, né. Ué, Fábio, veja, oportunidades tem, a agenda está favorável, né, todo mundo fala do nosso tema, né, minerais críticos, transição energética, descarbonização, né. Agora as condições estruturais do Brasil são difíceis, né. Como é que pode um país como o nosso, sabe, tem baixo conhecimento geológico, né, vamos ver, né, uma escala aí de 1 para 100.000, né, 26% do território mapeado, né. Uma escala de 1 para 50.000, 4% do território mapeado. Como é que nós brasileiros sabemos do nosso potencial, Fábio, se a gente mal conhece o nosso território, Fábio? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, porque se você pensar, o Brasil, na minha visão, não só pode, mas deve se posicionar nessa virada, né. Mas como você bem colocou, existe o risco da gente perder o timing, né. Eu acho que a gente, aproveitando que nós estamos aqui em Minas Gerais, né, a gente está com a faca e o queijo na mão, né. O Brasil literalmente está com a faca e o queijo na mão. Você tem reservas, globais, em escala global. O mining é um jogo global que o Brasil joga já tem muito tempo. Nós somos respeitados mundialmente por isso. Nós sabemos fazer a mineração responsável, a mineração sustentável, né? Mas tem desafios estruturais, como você colocou aí, né? O mapeamento geológico sendo um deles. Tem outros também, né? Licenciamento ambiental pode ser uma barreira muito grande, né? Nós precisamos investir em mais tecnologia, conseguir dar mais celeridade nesse tipo de processo para os novos investimentos, né? Não faltam investidores querendo investir no Brasil. Nós temos uma estabilidade institucional, mas vou ser um pouco repetitivo, a gente já cansa de falar isso, o nosso ciclo na mineração é longo. Uhum, A uhum. gente precisa de uma previsibilidade, uma estabilidade para trazer um investimento, né. Então, assim, quando a pessoa olha de fora, tem tudo que precisa. Eu acho que falta para a gente, Rinaldo, um plano estratégico, um marco regulatório específico para minerais críticos, é um marco legal regulatório específico para minerais críticos, que possa casar, né, esse desenvolvimento necessário com a sustentabilidade, com a geração de valor compartilhado para a sociedade, trazer inovação, né, para esse jogo também, que sem inovação nós não vamos conseguir. Verdade, Fábio, verdade. O próprio IBAMA, Fábio, junto aí com a Frente Parlamentar da Mineração, né, a gente já capturou essa necessidade há algum tempo atrás, né. Veja, o Brasil é um país estável, né, somos uma democracia, temos aí nossas características, né, não é um país instável, muito pelo contrário, né. Agora, sem um rumo dado, né, da política pública, a transição energética ela pode ser mais lenta, ela pode não acontecer, né. O Rafael, você vê os mesmos obstáculos, você está na Amazônia, Rafael, quais são as principais dificuldades, né, para ter uma agenda positiva naquela região, né? A gente tem uma relação muito boa com a comunidade, com o governo, né, local no Pará e com o governo brasileiro. A Ilha tem uma reserva muito grande de bauxita para lavrar, né? Nós estamos falando aí de reservas de 100 anos, né? Então, nós já temos aqui o nosso LOMP, né, aí de próximos 20 anos já todo definido, mas a gente tem uma visão também para os próximos anos. Entramos agora em lavra em áreas de terceiro, né, que foi para a gente um grande marco, né, recente, né, a gente teve muito o apoio tanto do IBRAM quanto dos órgãos também do governo paraense, né, para conseguir, né, esse novo marco de lavrar áreas de terceiros, mas a gente trata muito bem a nossa comunidade, os nossos vizinhos, né, a gente não se enxerga, né, uma mineração de uma forma que a gente não tem a nossa comunidade como parceiros, né. Então a Edo tem vários programas, né, focados na comunidade, né, com o objetivo realmente de se integrar à comunidade e de fazer aquela comunidade prosperar e fazer a região toda prosperar, não só a mineração. Verdade. Rafael, a mineração é uma atividade de longo prazo, né, quer seja até na fase da descoberta, né, o ciclo mínimo é 10 anos, né, sendo otimista, né, entre você descobrir um potencial mineral e desenvolver esse potencial mineral, né. Aí vem a fase de lavra, a fase de mineração, né. Uma vida média de uma mina no Brasil é na casa de 40 anos, mais ou menos uma estimativa, né. Essa presença territorial, né, às vezes ela cria uma dependência, né. Às vezes você tem uma comunidade que está sendo beneficiada. Veja, os modernos projetos conseguem levar abordagens mais construtivas, né, formar mão de obra local,
levar estudo, levar as oportunidades, né. Fábio, você acha que essa relação com a comunidade, ela pode ser melhorada? A gente consegue superar essa dependência e fazer uma verdadeira parceria? Sem dúvida. Eu acho que hoje a ideia do valor compartilhado, a geração de valor compartilhada, eu acho que passa principalmente por isso, né? Passa principalmente por essa ideia, né? E não é e o valor compartilhado, né? Não é eu chegar para você e falar tá aqui o que você precisa. Não é isso, né? Não pode ser isso, né? O valor compartilhado é entender o que aquele território precisa e você gerar valor junto com ele sem criar essa dependência, né? Tem um exemplo, eh, parece pequeno, mas não é, né? Nós temos a mina de Salobro, nós temos comunidades ali perto. Nós estamos, por exemplo, Reinaldo, abrindo turma de trainees exclusivas de pessoas da comunidade, né? Isso é uma geração de valor, porque nós vamos treinar aquelas pessoas. Nós não estamos procurando um engenheiro pronto ali, um técnico pronto, porque não tem. Não tem. Se você for buscar, não tem. Você tem que pegar aquele cara e treinar aquele cara, educar aquele cara, dar uma empregabilidade para ele. Ele vai trabalhar não só em Salobro. Daqui a um tempo, daqui a alguns anos, ele vai começar a carreira dele no Salobro. Se ele Verdade. quiser ficar com a gente, melhor ainda, ele está do lado de casa, né? Mas se ele não quiser, ele vai estar empregável com uma coisa que antes ele não era. Quando a gente desenvolve, por exemplo, nós estamos usando aqui no Mine Hub startups que vão nos ajudar com a questão de escassez hídrica, que é um fator sério para algumas comunidades, né? Não é ir lá entregar caminhão-pipa, isso não é gerar valor compartilhado. É ajudar a encontrar uma solução para a escassez hídrica, juntos gerarem valor para aquela comunidade, né? Então eu acredito que sim, eu acho que hoje é a tônica da nossa sociedade, né? A discussão em conjunto, a desenvolvimento de solução em rede, a geração de valor compartilhado. Eu acho que sim, tem muito que nós podemos melhorar. Interessante. E desenvolvendo soluções conjuntas, não impostas. Ô, Rafael, você tem a mesma visão aí do trabalho nessa forma de criar valor local, levar a comunidade, criar oportunidades? Imagino que também seja uma política da ilha, né? Política. A gente também tem, e recentemente, nos últimos anos, a gente tem contratado comunidades, né, pessoas da comunidade, quilombolas, né, para fazer parte da nossa equipe, Isso. diversos treinamentos juntos ao Senai, né, de treinamentos, a capacitação dos profissionais, né, seja para nosso uso ou para o uso da região, mas a gente também vê isso com bons olhos. Criamos recentemente um programa que chama Programa Corredor, né, que ao longo dos 244 quilômetros que o nosso mineroduto percorre, a gente vai realmente escutar a comunidade e desenvolver aquelas comunidades com a demanda delas, não com aquilo que a gente acha que é importante, mas sempre com a escuta ativa, né, de entender bem o que eles precisam e aí sim procurar a melhor forma de suportar aquele desenvolvimento. Interessante. Amigos, voltando um pouquinho para o tema da matriz energética, da descarbonização, até começando por você, Rafael, né? Os mais sabidos dizem, né, que o alumínio é uma barra de eletricidade, né? Você precisa fazer o alumínio, reduzir o alumínio e consome muita energia, né? É uma energia sólida, você está exportando, na verdade, energia elétrica, né? A matriz brasileira de energia, né, permite que o nosso mineral ou qualquer produto feito no Brasil tenha uma pegada positiva ambiental, né? Vocês usam isso também na forma de uma estratégia de mercado? É a nossa estratégia hoje que 100% da nossa energia seja fornecida através de energia renovável. Fizemos isso recentemente através de algumas parcerias, né, onde a Hidro, através de uma de suas subsidiárias, é sócia de operações de produção de energia solar e eólica. Recentemente fizemos toda a transição do nosso óleo para o gás, né? Então, recentemente a gente fez a transição no ano passado, a maior transição energética da Amazônia. Então, hoje a gente não mais consome o óleo, a gente transformou tudo em gás. Então, a Alunorte hoje tem grande parte da sua matriz com gás. Estamos substituindo também algumas caldeiras para caldeiras elétricas, já temos algumas em operações e um grande plano para seguir. Estamos hoje tentando alguns projetos, já viabilizando alguns projetos para o uso de biomassa para geração de calor também. Então, o caroço do açaí, o que hoje é um rejeito, né, da usina do açaí, a gente também já está utilizando isso como fonte de energia.
Rafael, o mercado te trata diferente? Quando você coloca um alumínio verde, você tem um diferencial de preço? Esse é o objetivo da Hydro hoje, é realmente vender o alumínio. Interessante, A gente interessante. está começando esse mercado, né? É um mercado desafiador, mas a gente tem, né? Temos parcerias com diversas empresas. Vou citar aqui uma delas só, que é a Porsche. Então hoje a gente fornece a Porsche um alumínio, né? Um alumínio verde, né? E isso tem um prêmio para a gente e um prêmio para a Porsche que consegue também fazer o seu mercado Interessante. com alumínio verde. Fábio, algo semelhante deve acontecer na Base Metals, ainda mais que vocês estão buscando cobre e metais cada vez mais difíceis de serem encontrados, né? Essa questão da energia, o produto brasileiro tem um diferencial no mercado? Total. Nós podemos dizer claramente, né, que a gente tem hoje, o que a gente produz hoje são minerais verdes, né, não tem dúvida. É uma fonte confiável, aonde, começando pelas pessoas, você respeita as comunidades, respeita seu empregado, trata bem seu empregado, passando pelo meio ambiente. Nossa fonte de energia é totalmente limpa, né, 100% de energia limpa, né. Nós temos um altíssimo índice de reciclagem de água, né? A gente não está usando de forma irresponsável esse recurso tão importante. Então, você coloca tudo isso junto, nós produzimos sim minerais verdes que podem ser, né? Isso lembra da faca e o queijo na mão, né? A gente pode, com as reservas que nós temos hoje, aumentar em muito a nossa participação mundial. Nós, na Vale Base Metals, recentemente colocamos Salobo 3 para rodar, a terceira usina de Salobo, aumentando 50% capacidade de processamento do complexo Salobo. Temos o South Hub de Sossego, estamos partindo do forno 2 em Onça Puma, tudo isso com energia limpa, né, buscando cada vez mais reduzir a nossa pegada de carbono. Estamos entrando no desenvolvimento com um major, não vou citar qual, mas não tem muitos, para desenvolver um motor que vai usar diesel com etanol. Né? As primeiras discussões estão acontecendo nesse momento. Então, nós estamos cada vez mais nós já somos hoje, na minha visão, nós já produzimos minerais verdes. Nós estamos avançando cada vez mais nessa agenda. Fábio, o mercado reconhece isso? Nosso Não concorrente, tenho dúvida. nosso concorrente australiano, nosso concorrente Não europeu. tenho dúvida. Nossos clientes reconhecem. Nós recebemos, há um tempo atrás, uma auditoria de cliente. Não é auditoria ISO, é auditoria do cliente, para checar exatamente essas questões de sustentabilidade. Eles vieram nas nossas operações ver, começando nessa ordem que eu falei. Vocês estão respeitando direitos humanos, porque você está no meio da Amazônia. Sim. Né? O cara está lá na Europa. Né? Ele imagina o que está acontecendo. Ele não sabe o que está acontecendo aqui, né? A maioria das vezes ele não vai saber, né? Então, vem cá ver a primeira coisa. Está respeitando os direitos humanos? Claro que nós estamos. Olha aqui, vem cá ver por você mesmo. Você está usando energia renovável? Estamos. Reciclado? Estamos. Como é que você trata o seu resíduo? Está aqui. Né? Então, assim, o cliente lá na Europa, ele quer saber se o produto que ele está comprando tem uma pegada que ele não aprova. Então, eu não tenho dúvida que isso que está acontecendo vai acontecer cada vez mais. Mas Rafael Trump parece ter uma ideia um pouquinho diferente, né? Tá indo numa outra corrente, todo aquele investimento, né? Setor mineral, o mundo viu uma saculejada aí nessas agendas ESG, essas agendas de sustentabilidade, né? A gente está no caminho certo, Rafael. Não podemos nos afastar, temos que investir mais. Veja, para comprovar tudo isso que o Fábio disse, eu tenho que ter indicadores. Tem que ter um sistema de credibilidade, né? Não posso só dizer que eu sou ESG, né? Como é que a Ido vê isso? Perfeito. A Hydro tem um caminho e um roadmap muito bem definido de onde a gente quer chegar, né? E de todos os acordos que a gente é signatário, nós vamos continuar nesse caminho, né? A gente está passando aí por esse saculejo que você disse, mas no nosso entendimento isso deve ser transitório, né? E o mundo deve voltar ao normal, até porque isso é uma demanda da sociedade global, né? A gente não tem como correr disso, e o nosso plano, né, novamente, está muito bem definido. A nossa meta de reduzir 30% da emissão de carbono até 2030 e ser carbono zero em 2050, ela está definida e a gente vai seguir em frente com esse plano. E, de novo, o alumínio verde continua na nossa pauta. Amigos, tudo isso entre nós aqui, estamos num belo evento, no Mine Hub, gente da maior capacidade, né? Mas ainda temos um desafio reputacional, né? O setor mineral é um desconhecido, na verdade é essa, da sociedade, né?
A gente tem algumas etapas, a própria formação escolar, a ideia da exploração pela colônia, né? Uma confusão no meio do caminho com garimpo ilegal, né? E o Brasil ainda muito ligado à questão do desmatamento na Amazônia, né? É muito difícil para um gringo, né, separar mineração legal dentro da lei, o garimpo legal, aquele que a Constituição previa, né? E o garimpo ilegal, que é crime organizado, né? Então, Fábio, o que a gente pode trazer aí de inovação, Fábio, para essa questão reputacional, né? Eu acho que, pós os acidentes, uma grande ferramenta que a gente trouxe, Fábio, todo mundo abraçou, né? Foi a transparência. Hoje, qualquer cidadão brasileiro tem acesso a um conjunto muito detalhado de informações, por exemplo, gestão das estruturas de rejeito, né? Então, como é que você vê essa questão reputacional como um obstáculo a ser superado? O que a gente pode fazer diferente, Fábio? Eu acho que o grande segredo começa por esse ponto que você trouxe. Você diz, nós somos um desconhecido, nós somos um desconhecido mal falado, né? Nós, como setor de mineração, né? Infelizmente, né? Eu tive num evento há um tempo atrás, onde tinha pessoas de vários lugares do mundo, e as perguntas que eu escutei, assim, é de arrepiar os cabelos, o que as pessoas perguntam para você. Tamanho nível de desconhecimento, né? Eu acho que o grande segredo é a gente exatamente comunicar de forma clara, transparente. Acho que transparência, né, tem que estar alta na agenda. Tem uma questão educacional da sociedade, né? Quem faz perguntas muito absurdas para mim, eu falo para eles o que nós fazemos lá em Carajás, que eu acho que é um modelo mundial a ser seguido. A mineração que a Vale faz na área de Carajás hoje é uma coisa fantástica de minimizar impacto, de restauração de áreas, né, de mineração responsável. Eu acho que é um modelo que deveria ser seguido, que a gente faz lá. Mas eu acho que a gente ainda comunica isso pouco. Eu acho que isso tinha que ser mais comunicado, acho que mais pessoas deviam saber Perfeito. disso, né? Eu acho que, de forma geral, a Hydro, todos os grandes players do Brasil fazem um trabalho de ESG global. Nós estamos hoje, eu não vejo hoje, eu já trabalhei em outros lugares, trabalhei fora do Brasil, eu não vejo hoje que o nosso mining aqui no Brasil fica devendo nada ao que acontece lá fora. Em nada, em nada. Pelo contrário, nós estamos sim na primeira divisão. Perfeito. Só que eu acho que a gente comunica mal isso. Nós hoje estamos comunicando mal e eu creio que existe oportunidade sim, comunicação clara com a sociedade e transparência. E já que a gente já faz a coisa boa, por que não comunicar, né? Já que a Com gente já está certeza. fazendo certo, por que não ser transparente, né? Isso. Ser mais transparente, vamos dizer assim. Interessante sua visão, Fábio. Rafael, fala um pouquinho para a gente como é que você vê o desafio da reputação do setor, né? Perfeito. Eu acho que o Fábio respondeu grande parte, né? Eu acho que a comunicação, a gente durante muitos anos, né, a gente tratou muito a comunicação interna e pouco a comunicação externa, né? Então o mundo depende da mineração, a gente, né, faz uma mineração responsável e a gente precisa comunicar. Vou citar alguns números aqui interessantes. A Hydro hoje já recupera 1,1 vezes a área que ela lavra. Então, a cada ano eu recupero 10% a mais do que aquilo que eu desmatei para fazer a mineração. Desde 2020, a gente já não usa mais barragens, a gente tem um sistema que a gente chama de dry backfill, onde todo aquele rejeito que a gente gera no nosso processamento, ele volta para as cavas e posteriormente a gente faz a revegetação disso. Então a gente tem muito orgulho disso, a gente precisa comunicar melhor. Eu acho que a gente não tem nada a esconder, né? Todas as vezes que a gente recebe, seja clientes, eu citei a Porsche aqui, mas eu citar a Mercedes também, que a gente recebeu recentemente para a mesma auditoria que você passou, a gente fez, e o resultado é excelente. Então, a gente precisa comunicar melhor, precisa estar mais próximo da comunidade, né? Eu acho que quando acontece eventos, né, não planejados, né, e eventos catastróficos, a mineração fica em xeque, qualquer indústria, né, seja ela aviação, por exemplo, também, né, sempre que acontece um acidente, todo mundo lembra, né, e aquele pavor fica ali por um tempo, mas a gente não lembra o bem que o avião nos traz, né, podemos sair daqui a Carajás em 2 horas, né,
coisa que antigamente você gastaria 3, 4 dias para chegar de carro. Com sorte. E com sorte. Então, essa é a comunicação que a gente precisa fazer. De novo, nós somos player número 1 no mundo. Acho que a gente lidera, então a gente tem a matriz energética, a gente tem as pessoas, nós estamos aqui no evento de inovação, a gente sabe inovar, a gente tem o Mining Hub com inovação aberta, né, que é muito importante para a gente também faz as nossas inovações. O dry backfill, por exemplo, é uma mudança de chave para a gente, não usar barragem e ainda, né, recuperar a área que você lavrou 3, 4 anos depois, é uma mudança de chave que a gente tem que saber comunicar isso muito bem, né, para a sociedade e mudar o jogo. A gente precisa mudar o jogo. Acho que essa é a palavra. Amigos, o tempo aqui voa, não sei se vocês perceberam, mas o tempo voa. Vou ter que chorar mais 10 minutos aqui, né? Fábio, Rafael, para encerrar, amigos, uma pergunta para os dois. Veja, tudo que nós mineramos nos últimos 100, 200 anos, para atender às demandas de transição energética, a gente vai ter que minerar 3 ou 4 vezes mais. A verdade é essa. O volume de minerais previstos, né, para atender a transição energética é gigantesco. As estatísticas pessoal da área de energia, até da área nuclear, são muito interessantes, né? Veja, a mineração tem um movimento claro, né? De sudeste para norte do Brasil. Os grandes potenciais eles vão estar na região norte. Fábio, como é que a gente vai lidar com os desafios da região norte? Vocês já estão lá há muito tempo, estão operando há muito tempo lá. Agora, veja, lá estão as áreas de maior preservação do Brasil e comunidades indígenas. Como é que a gente vai lidar com essa nova era da mineração? Não tem que avançar para uma área que tem restrições de uso e tal. Como é que a Vale Base Metals vê isso, Fábio? Comunicação constante, aberta, clara e estratégias de longo prazo. Você pega uma instituição, não sei se eu posso falar, mas o Senai, por exemplo, né, uma instituição que faz um papel relevante na formação do Brasil. Né, teve até um acordo sendo assinado agora semana passada, nós, Vale Metais Básicos, com o Senai, exatamente para desenvolvimento conjunto de soluções para quê? Vamos formar essa turma daqui, vamos trazer as pessoas daqui para trabalhar para a gente, vamos comunicar mais claramente, nós estamos aumentando, nós vamos estar na COP30, né, acho que a COP30 por si só já mostra a importância do Brasil, né, na transição energética global, na transformação que a gente está vivendo, né? A Vale Metais Básicos e a Vale estará lá também. Então nós estaremos lá, nós estamos comunicando cada vez mais, estamos informando cada vez mais a sociedade. Eu acho que não tem outro caminho, não existe outra maneira. Perfeito. Desenvolve os recursos locais, informa cada vez melhor, maior transparência, maior informação, maior educação, né, para todos os players. E assim você viabiliza a sua continuidade e a sua expansão, o seu crescimento. Como é que você vê esse desafio, Rafael? Eu vejo que a inovação é a grande chave, né, para a gente ter essa resposta. Então, a reutilização de rejeitos, por exemplo, né, a gente tem uma grande quantidade de rejeitos que, né, certamente a gente vai, num futuro muito próximo, conseguir. A gente na Hydro tem um objetivo, inclusive, de tratar 100%, de dar destino correto, né, de gerar a recircularidade dos rejeitos para 100% do nosso resíduo gerado, né? Quem disse que no futuro a mineração vai ser o open pit como a gente tem atualmente? Quem sabe a gente não faz uma mineração na Amazônia, uma underground? Não sei, eu acho que vai passar por isso, né? Então, por isso eu digo que vai passar certamente pela inovação, vai passar pelas pessoas, né? E nós estamos muito bem representados, né, aqui no setor através do IBRAM, do Mining Hub, né, e de todo o setor da mineração, né, as 24 empresas que fazem parte aqui, buscando essa inovação. Então, eu vejo que a mineração do futuro ela vai se assemelhar à mineração que a gente faz atualmente, mas com a pegada realmente focada em sustentabilidade. Muito melhor, né? Sim. Amigos, Circular, economia circular. Né? Cada vez utilizando cada vez mais. Com certeza. O que hoje é rejeito vai deixar de ser. Eu tenho certeza que o meu rejeito de hoje ele é produto amanhã. Tem grande parte, a gente já tem alguns projetos rodando em escala industrial para reutilização do nosso resíduo. A Vale também tem,
né? E como eu citei, hoje a gente já não utiliza mais barragem. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter essa pegada, né? Reduzir realmente o footprint necessário. E, de novo, né? Essa mineração subterrânea pode ser uma possibilidade para a Amazônia, para essas áreas, né? De floresta. Nós estamos instalando do lado de Onça Puma uma fábrica, Blue West One, que vai usar escória no processo de produção de níquel para transformar em fertilizantes sustentáveis. O que era rejeito, né, vai reduzir a pegada de carbono, inclusive da agricultura, que usar esse fertilizante, que vai ser um fertilizante, uma coisa que antes era rejeito. Interessante. Então o caminho é esse, cada vez mais. Amigos, a gente ficaria conversando aqui mais umas 3 horas com folga, Troca água pelo cafezinho. mas chegamos ao final. Pô, conversa mais do que inspiradora com o Fábio Brandão, da Vale Base Metals, Rafael Lima, da Norskid. Muito obrigado a vocês, um prazer estar aqui batendo papo com vocês. Obrigado, Money Hub, pela oportunidade. Obrigado a todos.